E aí, pessoas, a identidade versus a confusão de papéis, que no meu ponto de vista é a fase principal que todo adolescente que chega no consultório se encontra. E infelizmente sempre vão estar na confusão de papéis, sempre vai estar na vertente negativa do desenvolvimento, né? Porque vai ser nessa faixa etária, vai ser nesse estágio que ela vai comer, né, o jovem, o adolescente, ele vai começar a experimentar uma série de desafios que vão envolver suas atitudes para consigo mesmo, para com o próximo, para com pessoas do sexo oposto, né, com os amores, né, com as paixonites da vida e a busca de uma carreira e de profissionalização. Na medida que a pessoa volta a sua à medida que as pessoas, né, à sua volta te ajudam na resolução dessas questões, você vai estar desenvolvendo nesse adolescente, nesse jovem, o sentimento de identidade pessoal. E caso essa resposta não seja encontrada, né, começa um processo de desorganização, onde esse adolescente, esse jovem vai perder o seu senso de referência. Por isso que nessa faixa etária, pessoal, às vezes pode parecer um pouco reducionista, mas a participação da família é fundamental. A questão da escolaridade dos pais afeta muito esse estágio do desenvolvimento da vida da criança, né? Nós sabemos aí que, infelizmente, se considerarmos a população de... Vou pôr a idade da minha mãe, tá? Eu tô com 31, faço 31 sexta-feira. A faixa etária da minha mãe, a galerinha ali dos anos 68, né? Dos anos 60 até os anos 70, 80 ali, eles não tiveram muita oportunidade de estudo, né? Então é raro uma pessoa na idade da minha mãe que tenha concluído o ensino médio. No tanto que muitas pessoas estão entrando para a faculdade agora, após os 50, após os 60 anos de idade, porque quando era para ter estudado, quando era para ter passado pelo processo, não pôde, né? Porque a família tinha 10, 12 filhos, então os mais velhos tinham que ajudar a criar, tinham que começar a trabalhar muito cedo. E aí, gente, quando chega o filho dessa pessoa, qual é o grau de instrução que esse pai ou essa mãe tem para poder dar para essa criança? Para poder orientar esse adolescente? Para poder orientar esse jovem, né? Tem os princípios, tem os valores, né? Do certo, do errado. Então, não mexe com droga, filho meu não é maconheiro, filho meu não é homossexual. Homossexual ainda é uma linguagem muito culta, né? Usa mesmo o linguajar informal, o linguajar que humilha, né? Então, assim, eu não tenho filho gay, eu não tenho filho sapatão, eu não aceito viado dentro da minha casa, né? E aí isso gera essa confusão de papéis nessa criança que vai sempre desenvolver ali essa vertente negativa, né? Então, vai se referir aos aspectos, os sentimentos de confusão, de fusão, de quem ainda não se encontrou a si próprio, não sabe o que quer, tem dificuldade em fazer opções. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer o estágio escolar, né? Quando você está no seu estágio, né, escolar, que você entra na escola da psicologia escolar, a coisa mais comum que tem entre os adolescentes, entre os jovens, é você perguntar, né, o que você quer ser daqui a alguns anos, quando você formar seu ensino médio, e eles irão para você falar assim, não sei, né? Agora nós tivemos esse boom escandaloso na mídia, então todo mundo quer ser youtuber. Todo mundo quer ser youtuber, quer gravar conteúdo, porque isso dá dinheiro, não sei o que, não sei o que. Então, assim, o índice de invasão tem aumentado nas escolas, justamente eu vou ser youtuber, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer essas coisas, né? Na era da mídia, né, como nós estamos, existem escolas que ainda estão no padrão de trabalho manuscrito. Então, é todo esse processo do eu não me encaixar, eu não entender, eu não querer, e quem deveria estar em volta para ajudar na solução dessas questões não está dando conta. Não está dando conta. Às vezes por falta, né, igual os pais, de uma instrução
mais formal, às vezes porque alguns, isso é uma crítica minha, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei 4 anos em escola pela MGS, eu era apoio ao educando, e a gente vê muita coisa dentro da escola que começa a justificar alguns comportamentos das crianças, né? E uma das coisas que eu falo é que em plena era digital, o professor que é aversivo ao uso da tecnologia, para mim ele não tinha que estar dentro da escola, né? Em plena era digital, você querer que o aluno faça uma pesquisa, um trabalho onde ele vai te entregar manuscrito. Entende? Então, assim, existem essas outras partes que deveriam estar auxiliando na resolução dos problemas, né? Na resolução dessa identidade psicossocial, pessoal do aluno, para ele entender, né, da criança, do adolescente, onde ela vai entender sua singularidade, seu papel no mundo, e simplesmente não existe, né? Eles querem manter um mundo que já não existe mais. Então, cada vez mais essa fase do desenvolvimento vocês vão encontrar dentro de consultórios adolescentes perdidos. Eu acho que eu sou bissexual. Por que você é bissexual? Porque minha amiga falou que é bi, eu acho que eu também sou. Né? Então, assim, como eu não consigo me encontrar, eu vou vendo em qual grupo eu me encaixo, qual grupo me aceita, e aí eu vou ser aquilo que o grupo é para que eu seja aceita. Né? E aí, galerinha, depois que vocês considerarem essas fases do desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, para poder fazer lá a comparação lá em paralelo com a hipótese diagnóstica, com a demanda que a mãe trouxe, que o pai trouxe, o responsável, a gente vai para sessões. E aí? Primeira sessão, anamnese inicial, né? Sempre com o responsável. É interessante, antes da sessão, vocês orientar que não precisa levar o filho, né? Não precisa levar a criança ou adolescente, que às vezes fica lá fora esperando, ou você faz um atendimento rapidinho para poder dar uma atenção para a criança. Então, é sempre interessante, se for por meio de mensagem a confirmação, ligação telefônica, falar, olha, na primeira sessão você não precisa trazê-lo, é com você, né? Para a gente entender, investigar algumas coisas, colher algumas informações, então a presença dele é dispensável. O preenchimento da anamnese inicial, né? Obviamente. Investigar se possui um diagnóstico médico, né? Que é aquilo que eu falei, que às vezes vem porque eu acho que esse menino é autista, porque esse menino é assim, assim, assim. Né? Então, você já levou no MEC, né? Nesse processo de investigar se possui diagnóstico médico, geralmente quando traz a demanda e trouxer uma demanda de um transtorno, de uma doença, né? Você vai virar e falar assim, já foi realizado, mãe, algum acompanhamento médico, né? Com neuropediatra, ou com neurologista? Aí ela vai virar e vai te responder. Se ela falar assim, não, nunca achei que tivesse que levar no neurologista, não, achei que era só no psicólogo. Aí você fala assim, então. Aí você vai psicoeducar a mãe sobre o processo de acompanhamento dessa criança, né? Como que o acompanhamento se dá. Então, mãe, na verdade, o processo ele ocorre da seguinte forma: primeiro é procurado um médico, né, para que seja realizados os exames, as investigações necessárias. O médico vai fazer os questionamentos e coisa e tal, para entender tudo direitinho. E depois, após o diagnóstico do médico, é que é encaminhado para o psicólogo. Mas não tem problema se você veio aqui primeiro, né? A gente vai observando, vai investigando e realmente, se for o caso, eu faço um encaminhamento para que a senhora procure um neurologista, tá tudo bem. Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, gente, de que primeiro a gente passa no médico e depois a gente procura o psicólogo, né? Eles acham que, no senso comum, muitas pessoas acreditam que psicólogo é médico. Que se chegar lá com o menino cheio de comportamentos aversivos, de comportamentos agressivos, o menino em crise, o menino em surto. Eu tenho uma estagiária, eu acho que ela não é nenhuma de vocês, que a mãe chegou com um autista severo não medicado para atendimento na ONG. Como que você atende uma criança assim, né? Então, assim, investigar também se existe casos semelhantes na família. Tem alguém na família
que tem os mesmos sintomas que ele, ou que tem algum diagnóstico e coisa e tal, não sei o que. Ah, tem uma tia minha lá, ó, que ela é esquizofrênica, a minha mãe ela é bipolar, e tem um primo distante aí que ele tem síndrome de Down, né? Porque existe a questão da hereditariedade, né? Então, após esse processo, né, da investigação, de coletar as imagens, as informações, de preencher a anamnese, vem a orientação ao responsável que vocês têm que dar em todo o primeiro atendimento de criança e adolescente, tem que dar, né? Então, uma psicoeducação sobre o psicodiagnóstico, por isso que é importante vocês terem sempre uma pastinha, onde sempre que precisar recorrer, sempre que precisar ter um recurso, ainda que abrir na frente do paciente e mostrar, para poder se respaldarem de não estar falando nada no senso comum, de ter sempre, né, comprovações empíricas científicas que respaldem a sua psicoeducação. Então, se a gente já sabe que os maiores índices de demanda é TDAH, autismo, TOD, então, né, e ansiedade generalizada, os outros transtornos que existem, então vamos montar uma pasta com estes, né, e quando você observar na demanda, essa mãe tá me falando que essa criança tem TDAH, então você vai lá na parte do TDAH e fala, olha mãe, você vai fazer uma psicoeducação, você vai psicoeducar essa mãe sobre o psicodiagnóstico. É uma hipótese, a gente vai investigar, ou se já vier diagnosticado, né? O TDAH é um transtorno que funciona da tal maneira. Então, nós vamos trabalhar alguns conceitos, nós vamos trabalhar alguns jogos, vamos fazer algumas observações. Você, enquanto mãe, para poder lidar com o comportamento dele, coisa e tal, não sei o quê, vai fazer uma psicoeducação sobre o psicodiagnóstico para essa mãe. E aí, é muito importante também vocês firmarem, vocês afirmarem, vocês reforçarem que rótulo não é diagnóstico, né? Faltou um acento ali. Porque todo mundo fala que ele é imperativo. O que todo mundo fala, o que todo mundo acha, não necessariamente é um diagnóstico. O diagnóstico, ele é fechado, né, a partir do momento que faz todo um acompanhamento médico, faz um acompanhamento psicológico, para que então seja diagnosticado. Pode ser comportamento da fase do desenvolvimento que a criança se encontra. Pode ser um comportamento que ele é inerente a todas as crianças, mas por causa do temperamento da sua criança, nela é um pouco mais intenso do que nas outras. Não necessariamente é um diagnóstico. Então não vamos deixar que as pessoas rotulem o seu filho se ele ainda não tem um diagnóstico, né? Falar para esse responsável que o feedback do acompanhamento psicológico sempre acontece após a 8ª sessão. Então, quando tiver 8 sessões, que dá aí 2 meses, né? Se não for um paciente que falta muito, nós vamos ter uma sessão onde eu vou chamar você e eu vou te dar um feedback de como está sendo o desempenho da criança, né? Do seu filho nos atendimentos. Vou te dar um feedback da hipótese diagnóstica inicial que a senhora me trouxe, né? E se for o caso, nessa sessão a gente faz alguns encaminhamentos, direciona alguns especialistas para que junto com a psicologia a gente investigue melhor a hipótese diagnóstica. Beleza? Beleza. Em relação ao sigilo dos atendimentos, todo atendimento tem o sigilo. Sim, só que acima de 8 anos, você não precisa contar o que a criança te fala em consultório. Lembrando, tá, gente? Isso é uma interpretação minha, Maíses, pela minha experiência de consultório, pela minha experiência em atendimento infantil, tá? Porque o meu professor falou que em hipótese alguma pode quebrar o sigilo e coisa e tal. Só que quando se trata de criança, vocês entendem que é os pais que são os responsáveis, que respondem legalmente por essa criança? Muitas das vezes, vão ter casos de criança que foram abusadas na família, ou que estão sendo maltratadas, ou que estão sendo negligenciadas, né? Ou pelo pai, ou pela avó que olha ele enquanto a mãe trabalha, e que a mãe não tem ciência.
A mãe não sabe o que está acontecendo. E aí essa criança te conta. Sempre quando você for quebrar o sigilo, vocês têm que ter o cuidado de não esquecer de psicoeducar essa mãe sobre essa quebra. De psicoeducar essa mãe sobre vamos dizer assim, a reação em cadeia que pode acontecer a partir do momento que você quebrou o sigilo. Criança pode não querer mais fazer a terapia, criança pode vir e falar assim, tia, você me traiu, você contou para minha mãe, por isso que sempre quando você quebra um sigilo, sempre quando você passa uma informação, você conversa antes com o seu paciente. Principalmente a partir de 8 anos, gente. Tem criança que a partir de 8 anos, eu tenho um caso assim, né, tenho 2 casos, um de 8 e um de 10, que não confia em contar para a mãe as coisas que acontecem, que está sofrendo uma ameaça. Porque se você contar eu vou matar, porque se contar eu vou pegar você na rua. E aí a criança vira e fala assim, como você não é da minha família e ninguém sabe essa pessoa não sabe que eu te conheço, eu vou contar para você. Olha para você ver a responsabilidade. Aí você pega e conta para a mãe, você colocou a mãe dela em risco, nunca mais vai confiar em você. Então, sempre quando for quebrar o sigilo do atendimento, é importante vocês terem esse cuidado de virar para a mãe e falar assim, você entende que a partir do momento que eu te contar, isso vai afetar ele diretamente? Que ele tem um medo, ele tem um motivo para não ter te contado e para ter me contado? Então, é sempre importante vocês terem esse cuidado de, no processo da quebra do sigilo, orientar a mãe ao que fazer após ela ter essa informação. Então, por exemplo, no caso de abuso, né? Tem lá os órgãos competentes que devem ser acionados, né? Tem a medida protetiva que é feita contra a criança, né? Até para a criança ter conhecimento que a mãe sabe de tudo que aconteceu e coisa e tal. Dá para fazer um processo completamente sem expor para a criança, por exemplo. Por que você nunca me contou que a fulana estava fazendo, enquanto você tomava banho, estava te masturbando? Como que a criança vai processar essa informação? E tem pais, pessoal, que infelizmente não tem esse discernimento, não tem esse cuidado, né? E solta a bomba assim e quer que a criança dê conta de responder o porquê que nunca contou. Ou adolescente, né? Então, assim, não se esqueçam de ter esse carinho, de ter esse cuidado, de orientar esse pai, essa mãe, esse responsável, após a quebra do sigilo, como se comportar, o que fazer, né? Então, assim, olha, quando você for abordar o tema com ela, ou então quando você for quebrar o sigilo, quando você for contar, chama a criança de novo para a sala e aí fala assim, fulano, lembra que a gente conversou sobre um assunto, que aconteceu algumas coisas que o fulano fez com você e coisa e tal? Aí ele vai te olhar assustado, aí você fala assim, vamos contar para a mamãe? Ou então, antes disso, você já combina com a criança quando já tiver um vínculo construído, quando já tiver, né, que a criança já confia em você, já tem aquela relação terapêutica estabelecida, firme. Então, eu tava pensando, e se a gente contasse pra mamãe, e aí vocês mudam a forma, né, que ela trouxe a informação. Se a gente contasse pra mamãe que a vovó de vez em quando esquece de te dar comida, que às vezes ela tá vendo a televisão e ela fica muito intertida, e aí você pede alguma coisa, ela fica nervosa e sem querer ela grita com você e briga com você. Tenta trazer de uma forma mais suave a negligência, né, o maus tratos, o abuso, de uma forma que a criança não perceba aquilo como algo tão terrível. E aí quebra o sigilo e conta para o responsável. Quebrou o sigilo, contou para o responsável, registra na anamnese diária. No encontro de hoje foi realizado o feedback do desenvolvimento da criança durante as terapias para a mãe fulana de tal. Foi realizado a quebra do sigilo em relação aos maus tratos que a criança sofre por parte da avó materna que fica com ela enquanto a mãe trabalha. A mãe não tinha ciência dos acontecidos.
foi orientada a mesma que procurasse o conselho tutelar, fizesse a denúncia, fosse a delegacia da criança e do adolescente, fizesse uma denúncia formal, solicitasse a abertura de um inquérito. Aí, por exemplo, né, o caso foi passado para a gerência da ONG. O caso foi passado para a presidência da ONG. A supervisora do estágio está ciente do acontecido e das orientações fornecidas ao responsável. Registra para se resguardarem. Tudo que for passado para alguém que é superior a vocês, registra para vocês ficarem resguardados. Alguém quer falar? Quem é? Não tô vendo. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Quantos anos a menina tem? Tá vendo como que os pais não sabem lidar com a situação? Vamos você ver. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Lógico, a mãe dela puniu ela. A mãe dela afirmou pra ela que é errado, que não pode, que a culpa é dela. Ela tá coberta de culpa. Lógico, até eu. Até eu tô com raiva da mãe dela. Ui. Uhum. Quantos anos essa mãe tem? Nova, né? Teve ela muito nova. Depois, depois a gente conversa sobre esse caso. Mas você vai ter que fazer uma psicoorientação com a mãe, em paralelo com a filha. E aí é uma parte também importante, pessoal, que vocês têm que entender. Enquanto profissional, não vou tratar vocês como estagiário, porque vocês estão se lapidando enquanto profissional, né? Porque, infelizmente, tem quem acha que assim, eu sou estagiário, então eu posso fazer meia boca, eu posso fazer de qualquer jeito e problema, né? Sinto muito lhe dizer, lhe informar que, infelizmente, é no estágio que você se faz, você se consolida como um profissional,
né? Porque depois que você pega o CRP, depois... Nossa, minha menina caiu, gente. Puta merda. Pera aí. Machucou? Machucou, amor? Ela caiu no chão ou bateu na parede? Aí no chão deu cambalhota, caiu no chão. Tô falando que ela vai cair, ela continua fazendo. Filha, peraí, mamãe na casa, não? Tô de cocô, né? Jogou no chão. Não vai pegar. Quer biscoito? Dudu, você já tomou. Escutei só o barulho. Deu uma cambalhota e caiu da cama. Onde que eu tava, gente? Até perdi o raciocínio. Isso. Aqui, ó. Então, assim, vai ser no estágio que vocês vão se aperfeiçoar enquanto profissionais, porque depois que você tira o CRP, acabou, né? Qualquer questionamento, qualquer dúvida que você tiver, você vai ter que pagar para poder ser supervisionado, né? E entra aquele senso de vergonha, né? Nossa, eu vou perguntar isso, né? Ou então, na hora que você vê a pessoa te orientando, você vai ver, né? Alguns estagiários, às vezes eu puxo a orelha e falo assim, gente, vocês têm que ser mais independentes, vocês têm que ser mais criativos, vocês têm que ser mais autônomos, né? Vão modificar, aproveita que a TCC, ela te dá essa autonomia de você modificar a técnica de acordo com o que o seu paciente dá conta, de acordo com a escolaridade, com a cultura do seu paciente, tudo. Você imagina você, enquanto profissional, tirando uma dúvida com outro profissional de uma coisa banal, você poderia ter desenvolvido essa maldade no estágio, e você não aproveitou o estágio, né? Então, essa orientação em paralelo aos pais, né, é um processo muito comum no atendimento infantil. Então eu tô atendendo 2 pacientes pelo preço de um. Não, porque naquela sessão que o pai pagou para que fosse com o filho, você tá fazendo com o pai, né? Porque muitas das vezes, gente, vocês vão observar, igual esse caso que a Nicole ilustrou, que o problema não tá na criança. O problema está no pai, o problema está na falta de orientação, está na falta de amadurecimento, né? O problema está, às vezes, essa mãe, olha para você ver, ela tem 32 anos, 30 e poucos anos, olha quantos filhos ela tem, né? Será que são todos do mesmo? Será que são todos do mesmo pai? Será que é cada um de um pai? Pois é, tá vendo? Como que foi esses relacionamentos, né? Essas crianças foram planejadas? E aí? Então, é uma série de coisas, não é só a mãe, é uma história por trás dessa mãe, é uma história por trás dessa criança. Então, não tem como você trabalhar sua criança e não trabalhar a família. Não adianta. Como que você vai virar para a menina de 10 anos, desenvolver nela habilidade de assertividade, um diálogo assertivo, desenvolver nela uma autonomia, se quando ela for exercer, ela vai ser punida pela mãe? Ela vai ser apontada, ela vai ser criticada, ela vai apanhar? Não tem como. Não tem como. Então, sempre que possível, sempre que identificado alguma coisa que você vira e fala, isso não é culpa da criança, isso é culpa da mãe, isso é culpa do pai. Fazer essa sessão de psicoeducação, né? Planejar às vezes um jogo para jogar a mãe, a criança e você, né? Planejar uma sessão onde você vai abordar um assunto, mas que a criança já tem ciência que você vai fazer isso, né? Nunca pegue a criança de surpresa, né? Sempre deixe ela ciente. Olha, na próxima sessão, tava pensando de eu, você e a mamãe jogar o jogo tal. O que você acha? Nossa, ia ser muito legal e coisa e tal. Entendeu? Por exemplo, esse caso que você trouxe, Nicole, ela tá na fase genital. Ela tá na fase de se descobrir. Entende? É curiosidade, é normal, sabe? Então, assim, mas para alguns pais isso é absurdo. Então, é aí onde, infelizmente, entra o psicólogo para poder auxiliar. Na segunda sessão, pessoal, geralmente vai ser o atendimento com a criança ou adolescente, né? Então, assim como na sessão com o adulto, você vai se apresentar,
vai apresentar a TCC para essa criança, né? Claro que na linguagem dela, né, gente? Vocês não vão falar de PAN, vocês não vão falar de crença nuclear, vocês não vão falar de tríade cognitiva, vocês vão falar na linguagem que a criança entenda, né? Então, vai se apresentar: oi, o meu nome é Nicole, eu sou sua psicóloga, eu vou te acompanhar aqui na ONG, né? Você sabe o que é terapia, o que é fazer psicólogo? Que eles falam assim, né? Eu faço psicólogo. Vai ver o que a criança vai te responder, né? A partir do que ela responder ali, ou você reforça positivamente, ou você psicoeduca, né? Se ela realmente não souber o que é. Vai questionar se ela sabe o motivo dela estar ali com você em terapia. Você sabe por que você veio para o psicólogo? Por que você está aqui, né? Ah, minha mãe mandou eu vir, né? Ah, não sei não, minha mãe falou que era para eu vir, né? E coisa e tal. E aí você vai fazer o convite. Falar assim, então, você tá aqui porque a mamãe tá te achando muito tristinha, a mamãe tá te achando muito caladinha, muito chorona, né? Ou então, você tá aqui porque você tá com dificuldade na escola, com dificuldade de aprender algumas coisas de matemática, não é? Realmente eu tenho essa dificuldade, ou então, você tá aqui porque você fica muito bravo, não é? Você é muito bravo e tudo. E essa coisa assim, então, eu queria te convidar pra gente poder fazer terapia. Você vai vir aqui uma vez por semana, a gente vai ficar 30 minutos junto, nós vamos conversar, nós vamos colorir, nós vamos desenhar, nós vamos jogar, nós vamos brincar. O que você me diz, né? Aí ela vai te falar, eu acho legal, vamos, eu aceito, né? Ou então, eu não sei se eu vou gostar. Vamos tentar descobrir? Vamos tentar fazer e depois você me conta se você tá gostando? Beleza. Uma dica de ouro. Tenha sempre um desenho impresso, né? Tenha sempre um desenho ali, que aí você dá ela pra ela ir colorindo enquanto você vai conversando e coisa e tal. E ela vai distraindo ali no colorido e vai falando ao mesmo tempo. Tá bom? Terceira sessão. Investigando a demanda dos pais. Opa! Então, o mais importante é questionar a criança sobre o relacionamento com os pais, irmãos e os familiares mais próximos, né? Então, começar a sessão com uma metáfora, uma historinha, é muito bom para a criança entender um pouquinho o que você quer que ela fala, né? Então, vamos supor, se você está investigando ali sobre os pais, os irmãos, os familiares, pega uma historinha que tem uma criança apresentando a família dela e falando como que é a relação dela. Gente, na internet tem de tudo, vocês não têm noção. Joga no Google que vocês vão achar tudo, né? E aí, por exemplo, vou te contar a historinha da Joaninha que apresentou a família dela lá na escola. Cria também história, inventa na cabeça. Eu tenho uma capacidade de inventar história assim, ó, com 2 minutos. E aí, para poder entender. Meu pai é muito bravo, meu pai bebe, meu pai bate, meu pai briga. Então, sim, eu só converso com meu pai, o essencial. Minha mãe, mais ou menos assim, mas a minha mãe é muito severa e coisa e tal. Investigando como que é o relacionamento dessa criança com os pais, né? Vai questionar sobre o relacionamento, né, com os colegas, professores, profissionais da escola. No caso aí, se essa criança ou esse adolescente estiverem na escola, né? Porque aí é um outro ambiente, né? Que envolve nesse desenvolvimento dessa personalidade, que afeta esse transtorno dessa criança. Questionar sobre o relacionamento com demais amigos e colegas, né? Aquele colega da rua, aquele colega lá da casa da avó, né? Como que é o relacionamento dela, a fim de investigar um padrão, né? Para ver se em todos os relacionamentos, né, perpetuam sempre os mesmos comportamentos, sempre as mesmas definições, ou se são comportamentos, por exemplo, específicos de familiares, né? Na família ele é mais assim, mas com os colegas, de um modo geral, ele é mais assim. Pra gente ir fazendo essa investigação. Aqui, eu até coloquei aqui, ó, como observação. Essa investigação pode levar até 2 sessões, tá, gente? Principalmente ele na ONG, que a sessão ela é 30 minutos. Então, nem sempre vai dar tempo de você fazer tudo em uma sessão. E não tem problema nenhum nisso, não.
Não precisa falar, mas a Maísa falou que na terceira sessão eu tenho que fazer isso aqui. Nossa, eu não consegui, e agora? Nossa, eu levei 2 sessões para fazer a anamnese com a mãe, e agora? Não tem problema, tá? Desde que seja feito. A 4ª sessão, nós vamos começar o processo de investigar o comportamento, né? Então, tipo assim, questionar sobre os gostos musicais, sobre os alimentos, sobre as brincadeiras, né? Questionar sobre os estudos, né? Quais matérias que gosta, quais que não gosta, quais que tem facilidade, quais que tem dificuldade. Questionar sobre a rotina diária, né? Como que é a sua rotina, né? De manhã você vai pra escola, ou à tarde você vai pra escola. O que você faz em casa quando você não tá na escola? O que você faz antes de dormir, né? Como que é a sua alimentação? Você faz quantas refeições por dia? No final de semana, geralmente, você faz o quê, né? Porque até essa questão da rotina, né? Dependendo da demanda, mais pra frente ela entra como uma intervenção, né? Que é o quadro de rotinas ou a agenda de rotinas. Eu coloquei alguma dica aqui, porque o celular tá tampando. Então, lá, de dica de ouro, né? Quando uma criança ou adolescente afirma não gostar de uma matéria, ter dificuldade, coisa e tal, reforça positivamente. Nossa, mas você acredita, né? Igual eu coloquei ali, ó, você pode citar você como exemplo. Eles adoram quando você vira e fala, tipo assim, né? Que você também é igual a ele, vamos dizer assim. Nossa, você acredita que eu também não gostava de matemática? Nossa, eu tinha uma dificuldade com matemática. Mas aí minha mãe me colocou no reforço, eu estudava, eu dedicava mais tempo de estudo para matemática. No final eu consegui vencer ela, consegui passar de ano, consegui formar, né? Reforça positivamente, porque já tem gente demais para criticar eles. Na 5ª sessão, nós vamos começar a investigar os sintomas. E aí é que vai entrar, galerinha, os questionários específicos, técnicas de desenho, né? Quando vocês... Ana Júlia, quando vocês forem profissionais formados, os testes psicológicos, né? E aí, olha para vocês verem, 2 observações. Pode levar mais de uma sessão, tá? Você pode criar um questionário para investigar os sintomas segundo os critérios do DSM-5. Mas não achei nenhum questionário que me ajudasse a investigar, por exemplo, o TOD. Não consegui. Não, vamos criar um. Vai lá no DSM-5, ver quais os sintomas, né, quais são os critérios para poder ser considerado que a pessoa tem aquele diagnóstico e monta um questionário, né? Não necessariamente tem que ter um. Você pode criar um inventário, né? Porque vão ser ferramentas para você rastrear os sintomas. Eu não estou falando de teste. Eu estou falando de questionários, de inventários que vão te auxiliar no rastreamento dos sintomas daquela demanda específica, daquela hipótese diagnóstica, né? E aí a dica de ouro é que na internet existem vários questionários, né? Então, por exemplo, eu achei um questionário que tem 70 questões, né? Vou dar uma lida nele, vou dar uma adaptada, vou selecionar umas 10 mais específicas que sejam mais voltadas para o que eu quero investigar, vou adaptar e vou aplicar no meu paciente, tá bom? Usem a imaginação. 6ª sessão, planejamento das intervenções. Aí nós vamos começar a testar a hipótese diagnóstica, né? Como que eu vou testar essa hipótese diagnóstica? Por meio de técnicas de desenho, jogo para atenção, estratégia, raciocínio, confecção de boneco, recorte, né? Recortar e colar gravuras, desenhos, pintura, papel crepom, o que vocês quiserem, usa a imaginação, né? Por exemplo, se é uma criança que tem TOD, eu vou dar as regras, eu vou dar o comando e vamos ver se ele vai conseguir executar, né? Se é uma criança que é hiperativa, que tem dificuldade, eu vou propor uma coisa que demanda dela concentrar. Vamos ver se ela vai dar conta de fazer, se ela vai perder a paciência, quanto tempo ela vai conseguir. E assim vocês vão testando a hipótese diagnóstica, tá? Dica de ouro, várias dicas na internet de como trabalhar, de o que fazer, de atividades, tem tudo, né? E a observação, esta pode durar mais de uma sessão, né? Às vezes você começa, por exemplo, a confecção de um bonequinho numa sessão, não dá tempo, você finaliza na outra, né? E aí finalizou o bonequinho, você vai propor um jogo, e aí acabou o jogo, na próxima você vai propor aí um desenho, né? Para ir testando mesmo
para ver se o sintoma vai estar dentro do esperado, se vai acontecer conforme seria quem tem o diagnóstico. A sessão do feedback, né? O retorno aos responsáveis. Então, dica de ouro, galerinha. Sempre usa a palavra hipótese. Nunca afirma um diagnóstico. Combinado? Até porque a psicologia, ela é bem dividida e você não pode entrar numa área que você não domina, né? Por isso que existe os neuropsicólogos, existem as pessoas que trabalham só com avaliação psicológica, existem as pessoas que trabalham com psicodiagnósticos, né? E aqui nós estamos no nosso lugar de psicólogos clínico, nós estamos clinicando, nós estamos dentro da clínica, né? Então, sim, né, então, como que vai funcionar essa questão? Você vai, né, vai dar o feedback das observações do consultório, né, como que a criança se comportou, né, se ela teve uma participação colaborativa nas propostas, né, se ela desenvolveu bem, né, a hipótese diagnóstica com base nos inventários, né, e a teoria, né, então, na existência de uma hipótese diagnóstica, olha lá a observação, prepara uma psicoeducação antes dessa sessão de feedback sobre o transtorno específico, né, olha, mãe, de acordo com o DSM-5, que é o manual das doenças mentais, né, o transtorno do déficit de atenção, a criança tem que apresentar alguns sintomas, né? E o questionário X que eu apliquei apresentou, né, de 10 sintomas, 8. Alguns jogos que eu propus a fim de fazer essa investigação mesmo, né? Do sintoma tal, realmente confirmou-se que ela tem essa dificuldade, que ela apresenta esse sintoma, né? Eu apliquei nela um questionário, as respostas dela, né, no final, são sugestivas mesmo de um TDAH e coisa e tal. E aí, por fim, pessoal, a orientação para procurar um neuropediatra, um neuropsicólogo, né, um outro profissional que vai realmente fazer o processo de investigação e dar o diagnóstico dessa criança. Combinado? Mãe, quando fizer todos os exames, tiver o diagnóstico, sair o laudo, aí você retorna com ela que aí nós vamos trabalhar em cima do diagnóstico da criança. Então, nós vamos trabalhar em cima do TDAH, então nós vamos trabalhar com atividades de estimulação cognitiva para crianças com TDAH. Nós vamos trabalhar, né, os comportamentos da criança com TDAH, como modificar, como modelar, como remodelar, né? Nós vamos trabalhar os pensamentos da criança, como que a gente vai fazer para poder ajudar essa criança a lidar com essas emoções, a entender essas emoções. Ana Júlia, parou! Não, senhora! E aí, sim, nós vamos trabalhar. Respondendo a pergunta lá no início, eu esqueci quem foi que fez, acho que foi a Valéria. Nesse caso, Valéria, aí sim você faz o encaminhamento da criança para o neuropediatra, para o neuropsicólogo. Quando a criança já vem com o diagnóstico para você, você vai trabalhar em cima do diagnóstico da criança. Toda essa explicação que eu dei das sessões, você vai estruturar a sua sessão toda em cima para trabalhar com atividades, com técnicas específicas daquele transtorno, né? Então, dentro do transtorno, qual é o comportamento mais difícil? Qual é a emoção mais difícil, né? A maioria das crianças não consegue lidar com as emoções. Aí você imagina uma criança que tem um transtorno. É mais difícil ainda para essa criança lidar com aquela emoção. Aí é uma questão de influência, tá vendo? Comportamento repetitivo. Aí você vai investigar junto com a criança. Qual foi o vídeo que ela viu? Olha, eu trouxe meu celular aqui, queria que você me mostrasse qual que é o nome daquele vídeo mesmo que você viu? Eu também queria ver.
Hum. Faz uma investigação melhor com a criança. Sabe, tenta entender o porquê dessa mudança de comportamento. Será que realmente foi o vídeo? Ou será que coincidiu com a idade? Ele já estava no processo de mudança, de amadurecimento, e aí coincidiu com o acontecido do vídeo. Entende? Investiga um pouquinho mais. Se você começar a perceber que, ai, Ana Júlia, o comportamento não é uma questão de repetir o que o outro está fazendo, né? Não é uma questão de copiar o meu ídolo, de copiar aquela pessoa que eu gosto, que pode sim acontecer, a gente sabe disso, mudança de comportamento após bater a cabeça, após uma lesão muito grave. Mas eu acho que tem que ser uma pancada muito forte para ter essa alteração do comportamento. Entendeu? Ele teria que ter desmaiado, teria que ter convulsionado. Simplesmente, se fosse assim, gente, misericórdia, minha menina cai toda hora, dá cada porrada com a cabeça no chão. Como que ia ficar? Então dá uma investigada, dá uma associada, olha o grau de instrução dessa mãe, né? Tipo assim, qual é a capacidade de realmente ela entender ou não, né? Falar assim, não, é uma pessoa muito humilde, tem uma instrução muito baixa e ela não consegue ter esse, Ana Júlia, esse discernimento e coisa e tal. Investiga um pouquinho mais, que eu acredito que para uma batida de cabeça sofrer uma alteração de comportamento, ele tinha que no mínimo ter convulsionado. Tá. Próximas sessões, pessoal, identificou tudo direitinho, deu o feedback, não sei o quê? Vamos começar a trabalhar as emoções. Lembre-se, eu a coloquei aqui, né? Focar na emoção que mais domina a criança ou esse adolescente e esgotar todas as formas de psicoeducar sobre emoções. Como, Maíses? Leitura de livro, desenho livro, pintura de desenho impresso, checagem de humor na criança, né? Para entender durante a semana como que aquela emoção dominou essa criança. Eu sou defensora, assim, número 1, amante do livro O Monstro das Cores. Nossa, Ana Júlia. Você não vai comer, não. Doce. Quer doce, não. Esse daí, ó, não sei se todo mundo conhece, esse aí é o Monstrinho das Cores. O Monstro das Cores, ele é um livro que ele vai falar sobre as emoções primárias, né? Sobre as emoções básicas. Raiva, medo. Eu vou pegar. Senta aqui. Raiva, medo, tristeza, alegria. E aí, eu até tenho esse livro, já mandei no grupo. Se vocês não tiverem, eu reenvio, não tem problema. E aí, olha pra vocês verem, tem várias atividades na internet, eu peguei alguns prints pra vocês verem, pra poder trabalhar com o Monstro das Cores. Tá vendo? E aí, nossa, Ana Júlia, Orange. Uma dica de ouro pra vocês. Esse aqui do cantinho aqui, o jogo do Monstro das Cores, ele você pode mandar imprimir. Eu mandei imprimir ele assim, grande, e plastifiquei. Aí eu arrumei um dado e aí eu jogo com os meninos o monstro, tá vendo? E cada casinha é uma emoção, né? E aí para cada emoção ele tem que te dar uma situação. Então, por exemplo, me alegro quando que você fica alegre, o Bernardo? Aí o Bernardo vai te falar e aí você vai completando, né? E aí você vai reforçando as emoções, você vai reforçando, né, o que ela é, o que ela representa, como que ela se manifesta e trabalhando essa questão mesmo das emoções com a criança. Olha para vocês verem, né? Imprimir o monstro maior com auxílio de massinha, fazer as expressões de cada emoção. Então vamos lá, vamos fazer as expressões aqui. Vai desligar o beat, né? Coloca pra mim a carinha do monstro triste. Coloca pra mim a carinha do monstro alegre. Coloca pra mim a carinha do monstro com raiva, né?
para ir trabalhando as expressões faciais e ensinando a criança que quando uma emoção está predominando você, quando você está sentindo aquela emoção, você tem as expressões faciais. Por isso que às vezes você nem fala nada, sua mãe vem e fala assim, por que você tá com raiva? Porque às vezes você tá assim, ó. Eles vão rir, vocês vão ver, eles adoram. Então, assim, por exemplo, tá vendo esses potinhos aí? Alegria, tristeza, raiva, medo, calma, né? Eu fiz com um paciente meu, eu imprimi na folha os potes bonitinhos. E aí, com papel crepom, nós íamos fazendo bolinhas pequenininhas, né? Eu peguei cola colorida de acordo com as emoções. E falei com ele assim, agora a gente vai encher o pote de acordo com a quantidade da emoção que você sentiu nessa semana. Que tanto de alegria você sentiu? Nossa, muito. Então vamos encher o potinho. E vai colando as bolinhas ali na alegria. E aí você já vai perguntando, o que aconteceu que você ficou tão alegre, né? E aí ele vai te falar o acontecimento. E aí você vai lá e monta o RPD, né? Situação, foi tomar sorvete com o pai e com a avó, né? Emoção, alegria, né? Pensamento automático. Nossa, e aí? Na hora que seu pai falou assim, vamos tomar sorvete, o que você pensou? Aí fala, não sei. Você fala assim, tipo assim, nossa, que legal, vou tomar sorvete com meu pai. Foi isso. Eu pensei assim, nossa, que bacana, sorvete, que delícia. E ali você já vai montando o RPD dessa criança, que aí, em paralelo, você vai fazendo o mapeamento das emoções, né? E a identificação de pensamentos negativos, disfuncionais ou não, né? Porque vai ter a emoção da tristeza, vai ter a emoção da raiva, vai ter a emoção do medo. Entenderam? É uma dica, tá, gente? E aí algumas observações pra gente encerrar, tá? Todo desenho tem um significado, não se esqueçam disso. Por mais que seja um bonequinho em palito, sempre tem um significado. Existem livros que auxiliam na interpretação dos desenhos das crianças, tá? Existem diversos livros que vai te auxiliar no motivo da escolha das cores, o motivo do traçado, por que o desenho está no meio, por que o desenho está embaixo, por que está próximo da margem, por que está afastado, por que não tem linha, por que tem linha. Tem livro que explica tudo, tá? Trabalhar as emoções, ela é, gente, critério-chave essencial para o público infantil. Por quê? Até 12 anos, se vocês pararem para pensar, quem não assistiu, faça o favor de assistir divertidamente, com o olhar da psicologia agora, que vocês vão entender do que eu tô falando. Até os 12 anos, as crianças só vão conhecer as emoções básicas. Raiva, medo, tristeza, nojo, alegria, né? Elas não vão saber o que é angústia, o que é ansiedade, o que é compaixão, o que é ciúme. Às vezes está com ciúme e fala que está com raiva, né? Elas não vão ter esse discernimento ainda das emoções. E muito menos saber nomeá-las, né? Às vezes fala que tá triste, mas na verdade tá com ciúme, tá com medo, tá apreensivo, né? Às vezes fala que tá alegre, mas às vezes tá empolgado, entenderam? Não tem pressa, gente, não precisa ter pressa, vai no tempo da criança e do adolescente, seja flexível, seja criativo, vai ter dia que você vai chegar lá com a sessão toda montada, a criança não vai estar legal, não vai estar bem, vai estar agitada, não vai dar conta e tá tudo bem, Poxa, não vai dar para fazer isso aqui porque hoje ela tá muito agitada, então vamos adaptar. Vamos colocar uma música calminha, vamos contar uma historinha, né? Vamos fazer uma técnica de relaxamento do mindfulness, né? Vamos pôr ela para respirar, vamos pôr ela para poder fazer, né? Adapte, pessoal. Sejam flexíveis, não sejam rígidos com a terapia. Mas eu programei isso, eu tenho que executar isso, né? Não é assim que funciona. O condicionamento, modelagem do comportamento, bem como o desenvolvimento das habilidades sociais de diálogo, serão desenvolvidos em paralelo, né? Então, essa questão de modelar o comportamento de uma criança que é muito agressiva, vamos começar a modelar para passividade, né? Para assertividade, né? Essa dificuldade de conversar, de interação, vamos trabalhar em sessão, sempre em paralelo com tudo aquilo que está acontecendo que a gente falou antes, tá bom? Sempre reforce positivamente seu paciente, sempre dê um feedback positivo, sempre comemore as pequenas conquistas, né? Às vezes ele vai chegar no consultório e falar assim, nossa, Maíses, eu consegui conversar com meu avô.
Que legal, como que foi? Me conta, nossa, parabéns, né? Para que eles se sintam motivados, para que eles se sintam acolhidos, né? Para que eles percebam que aquela atitude, aquele acerto que ele teve, aquele comportamento que ele teve, foi legal, foi bacana. Porque já tem tanta gente para fazer, mas você não fez mais que sua obrigação, né? E às vezes não é bem assim. Aquela criança tá em sofrimento, tá com dificuldade, né? E, gente, por favor, não esqueçam de considerar o ambiente como fator estressor. Casa, escola, sociedade. Principalmente crianças que são de pais separados, né? Um ambiente hostil, um ambiente opressor, um ambiente agressivo, um ambiente onde é regado de palavras malditas, um ambiente onde é regado de xingamentos, de punições. Não esqueçam de considerar o ambiente como a causa daquele sintoma, como o motivo daquele comportamento. Entende? É assim, peça-chave essa questão da consideração do ambiente. Combinado? Agora